Olá, boa noite. Na nossa aula de práticas de ensino, nós vamos tratar hoje de um assunto bem recorrente, tá? Que é o letramento científico. Esse termo tão utilizado ultimamente nas nossas aulas, muito presente na BNCC. Então, nós vamos aprofundar o estudo sobre letramento científico e compreender melhor o que tudo isso quer dizer. Primeiro momento, né, deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque para pessoas dentro da pedagogia, alunos, professores, é bem comum, né? Então, nós ouvimos falar muito hoje em letramento. Primeiro, eu preciso entender o que é o letramento, tá? O que é alfabetização? O que é uma pessoa alfabetizada? Uma pessoa alfabetizada é aquele que compreende, né, o processo de escrita e leitura. Então, ele desenvolveu, esse aluno, né, o indivíduo, ele desenvolveu essa competência de escrita e leitura. Então, é uma pessoa alfabetizada, tá? E o que é uma pessoa letrada? O que se percebeu? Da onde surgiu esse termo? Hoje, nós costumamos dizer que nós temos várias pessoas alfabetizadas, no entanto, não são letradas. Por quê? Porque o que é o letramento? O letramento é a função social dessa leitura e dessa escrita. Na prática, como que funciona? É bem comum. Você vê assim, pessoas que sabem ler e escrever, no entanto, não compreendem o que leem, não sabem aplicar essa função, né? Então, tem dificuldade para fazer uma compra, tem uma dificuldade para compreender uma mensagem, por exemplo, simples, né? Onde estão todas as informações de forma clara, mas às vezes ele não consegue compreender. Ou lê uma notícia, ele sabe ler, né? Esse eu acho que é o melhor exemplo. Então, lê uma notícia no jornal, no site, aí olha, mas o que isso quis dizer, né? Ou seja, não compreende, tá? É uma grande dificuldade. No entanto, isso ligado à leitura, tá, professora? E aí nós estamos falando de ciências, né? O que isso tem a ver? Ela se aplica também em ciências, tá? Em biologia. Por quê? Nós temos também a alfabetização científica e nós temos o letramento científico, que são coisas diferentes e necessariamente o letramento não está sendo uma consequência da alfabetização. Então, a alfabetização científica, dentro desse contexto, né, dessas abordagens que nós conversamos, ela é relacionada ao domínio da nomenclatura científica, de memorização de termos e conceitos. Então, eu conheço temas científicos, mas eu sei tudo, eu decorei o que eles querem dizer, né? Os conceitos, mas e aí? Será que eu sei aplicá-los? Tá? Já o letramento, ele diz respeito a isso. Ele considera as habilidades e competências necessárias para o uso consciente dessas informações. Pensem um pouquinho. O que é mais... será que é necessário hoje, pleno século XXI, né, nós sermos somente alfabetizados cientificamente? Será que não é necessário o letramento? Né? Pensem um pouquinho sobre isso, tá? Pensem quem se adequa melhor às necessidades do cidadão dentro desse momento, dentro das exigências que a época nos pede. Na nossa live, a gente vai ter conversado um pouquinho sobre isso. E aí vocês façam as conexões, tá? E uma coisa que eu quero deixar bem claro. O fato de você entender que o letramento científico é extremamente necessário, não quer dizer que a alfabetização científica
não que ela possa ser descartada, pelo contrário, é necessário isso. Como que eu vou compreender um texto se eu não sei ler e escrever? Então, como é que eu vou compreender, como que eu vou agir se eu não conheço, né, os conceitos, as teorias? Tudo bem? Bom, e aí, o que é esse letramento científico? Então, para eu ter essa situação, principalmente dentro do ensino médio, mas também se entende ao ensino fundamental, eu preciso identificar questões científicas, tá? O que é identificar questões científicas? Esse indivíduo, ele precisa reconhecer e comunicar questões que podem ser investigadas e saber o que está sendo envolvido nessas investigações. Então, ele precisa identificar quando aquilo é questão científica. Ele tem que explicar corretamente fenômenos científicos, tá? Que aí isso vai demonstrar que ele compreendeu a determinada situação. Então, por exemplo, por que chove com trovoadas e relâmpagos, né? O que é o relâmpago? E será que ele sabe explicar isso de forma científica, tá? Ele tem que utilizar as evidências científicas, né? Entender descobertas como evidências para demandas ou conclusões. Uma época bem propícia para explicar isso é o momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de pandemia. Percebam que através de mídias sociais, né, sejam elas variadas, grupos de família, Facebook, Instagram, sei lá, qualquer um, ouve falar, né, porque foram tão importantes as mídias sociais para esse momento de afastamento social. Entre nessas redes, acaba circulando, muitas das vezes, olha, ouvi falar que se você comer, absurdo, tá? Você comer uva por 10 dias, o seu sistema imunológico fica pronto para responder à infecção do Covid. E aí, eu crio um texto, busco alguns fragmentos de textos que venham a que concordem com essa minha ideia, coloco alguns nomes de pessoas que nem existem, tá? Pego foto da internet, monto isso e começo a repassar. O que acontece? Uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade, né? Isso tem a ver com as mídias sociais, a questão de fake news. Mas aqui eu estou puxando esse tema porque relacionado à questão de conhecimento científico, né? Se uma pessoa tem conhecimento científico de como é a ação do vírus, tá? De como ele age, ele não vai cair nessa conversa. Vou pegar uma situação real que aconteceu nesse período, tá? Foi a questão do uso de sabonetes antibacterianos, né? Chegaram as indústrias desses tipos de sabonetes, elas tiveram que aumentar a fabricação, o produto sumiu do mercado, teve uma alta de preço, tá? Por quê? Porque as pessoas entendem lá, sabonete antibacteriano, né? Mata germes e não sei o que. As pessoas corriam para comprar esse sabonete achando que estavam mais protegidos do que uma pessoa que lavasse com um detergente. Isso é falta de respeito às evidências científicas, ao conhecimento. Nós sabemos, né, só abrindo um parênteses, que o vírus ele tem uma capa de gordura, né, ele tem uma proteção de gordura, falando em palavras simples, tá? Que quando em contato com um detergente, o que é um detergente? Uma substância que destrói a gordura. Ela se desintegra, tá?
um sabonete antibacteriano, ele não vai ter relevância nenhuma para esse vírus em relação a um detergente, um sabonete comum, tá? Então, assim, olha como é importante a questão da divulgação, do conhecimento, da relevância, né, das evidências científicas. Bom, quando eu falo em questão de conhecimento, de letramento científico, eu tenho que falar sobre o conteúdo, tá? Só que antes de eu falar disso com vocês, eu queria puxar aqui um tema que ele está relacionado, mas ele é muito mais amplo. Vocês já ouviram falar de Pisa? Não é a Torre de Pisa na Itália, tá? Eu tô falando de Pisa, que é um programa, tá, internacional de avaliação de estudantes. Esse programa, ele, né, tá dentro de uma rede mundial de avaliação de desempenho, desempenho escolar, foi realizado a primeira vez em 2000 e ele é repetido a cada 3 anos, tá? É coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Qual o objetivo? Ele tem um objetivo de melhorar a política e resultados educacionais. Se vocês ainda não ouviram falar, procurem, pesquisem sobre o PISA, tá? É referência para diversas políticas educacionais, tá? E esse PISA, apesar de ter começado em 2000, nós vamos falar um pouquinho de 2018. Em 2018, ele avaliou 79 países, tá? E ele avalia em três campos: leitura, matemática e ciências, tá? Por isso que determinados colégios fazem vestibular focado nesses 3 contextos. Vocês que são estudantes, né, de licenciatura de Ciências Biológicas. Eu sou professora de Ciências Biológicas numa escola pública. Os meus alunos, ultimamente, os de 9º ano, estão muito preocupados e muito assim, alguns, né, a gente não pode se iludir, focados em tentar ingressar em escolas públicas, né, mas compreendidas como de alta qualidade. Na nossa região aqui, eles têm as duas, né, que é o ETEC e o Instituto Federal, que oferta o ensino médio, mais técnico, né? E alguns alunos querem entrar. E qual o meio de ingresso dessas 2 escolas? Ou por prova, né? Por uma avaliação eliminatória, classificatória, ou por análise de currículo. Numa delas que avalia o currículo, ele vai nas notas dos alunos do 8º e 9º ano, nessas 3 disciplinas. Então, na língua portuguesa, na matemática e nas ciências, tá? E a outra, na prova, são questões também de conhecimento geral, mas dependendo do ano, eles colocam questões mais focadas dentro de ciências. Olha a nossa responsabilidade ainda mais aumentada. Eu sei porque eu senti isso na pele, né? E os meus alunos, grande parte deles me cobravam, tá? Sobre isso. Eu fiquei muito feliz, né? Porque o aluno tá a fim de estudar, tá? Então, veja que, porque assim, às vezes, quando vocês entrarem numa rotina escolar, vocês perceberão que muitos entendem que a maior responsabilidade é só dos professores de língua portuguesa e matemática. E não é, tá? É de todos, né? Mas ciências, nesse quesito, ela tá bem forte. Da onde que vem essa avaliação dessas escolas? Por causa da avaliação da PISA, tá? Do PISA, desculpa, que é um programa. Bom, e aí? Qual a nossa situação, né? Esse programa, o PISA, em 2012,
ele pega esses 3 eixos, mas ele deu uma ênfase maior para matemática. Em 2015, foi para ciências. As perguntas tinham mais conexão com essa disciplina, com esse contexto. E em 2018 foi com a leitura, tá? Então vamos pegar 2018. Dos 79 países que realizaram, 79. Vamos por áreas, tá? Em leitura, o Brasil ficou entre 58º e 60º. Então, vamos definir que o lugar dele, né, nessa classificação, ficou em 59º. Vamos entender dessa forma. Entre 70 países, tá? Sendo que, olhe, quase no último, tá? Em matemática, a situação ainda é mais gritante. O Brasil ficou em 72º, entre 72º e 74º. Então, entendemos que o lugar dele é o 73º, certo? E em ciências, tá? Que nós vamos puxar aqui para o nosso lado. O Brasil ficou em 66º e entre 68º. Gritante, né? Um país em desenvolvimento como o nosso, tá? E o que isso nos reflete? Que não tá bom, que a gente tem que estudar muito, que a gente tem que trabalhar muito isso, tá? Senão, nosso país não vai ter avanços tecnológicos, não vai ter avanço econômico, tá? Porque um povo que não é letrado, que não tem conhecimento científico, que não compreende leitura, que não compreende cálculos matemáticos, com certeza não vai conseguir avançar nos campos econômicos e sociais, tá? Então, eu precisava abrir esse parênteses. Dentro do PISA, tá? Ele coloca como conteúdo 3 critérios para essa avaliação. Ele fala da utilidade do conhecimento científico na vida diária. Então, quando você for fazer seu plano lá, a escola for fazer seu plano de ensino, mesmo que dentro da BNCC, é óbvio que a BNCC considera a programação do PISA, tá? Então, ela coloca aqui 3 orientações para o conteúdo. Utilidade do conhecimento científico na vida diária. Então, aquilo lá que eu estou aprendendo, né, que eu estou ensinando para o meu aluno, ele é útil na vida dele, no dia a dia? Segunda, relevância das ciências e da política educacional durante os próximos anos, tá? O que quer dizer isso? Aquilo que o aluno está aprendendo, que foi selecionado como conteúdo, é importante para o momento que o país está vivendo, para os próximos anos, tá? Um bom exemplo, alguns anos atrás, muitos adolescentes, 20 anos, mais 30 anos atrás, né? 35, 40 anos, era importante e era, né, comum os adolescentes fazerem um curso de datilografia. Hoje isso é irrelevante, né? Não se usa mais, tá? Se você olhar alguns anos atrás, tínhamos cursos, até percebam como vai mudando. Cursos de digitação, né? De aprender a lidar com Word, Excel e assim por diante. Percebam que isso também já está ficando ultrapassado, né? As pessoas praticamente são autodidatas, tá? Conseguem se virar sozinhos, né? Eles buscam outro conhecimento. Hoje nós percebemos muito a importância de um segundo idioma, né? Então, olha a relevância do momento. Então, a gente tem que pensar. Tinham cursos que nem existiam antes, certos termos. A gente não ouvia falar em... Hoje, antigamente nós não ouvíamos falar sobre logística, né? Hoje é um termo tão comum, tão importante. Nessa época de pandemia a gente ouve falar bastante, né? Então, assim, ele fala dessa relevância, tá? E a terceira, a necessidade de combinar o conhecimento
com os processos científicos, com alguns processos científicos, tá? Então, eu tenho que conhecer, mas eu tenho que saber como que funciona esse processo, tá? Uma situação aqui, ele fala assim, ó, que os conhecimentos científicos presentes em PISA, eles são de dois tipos. O primeiro é conhecimento de ciência. Então, o conhecimento em si, tá? Então, eu falo de sistema físico, estrutura, propriedade de matéria, mudança química de matéria, força, movimento, energia, interação entre energia e matéria. Vou falar de sistemas vivos, células, seres humanos, população, ecossistemas, né? Ligado à ecologia. Vou falar de terras e sistemas espaciais, então estrutura da Terra, seus sistemas, energia, a Terra no espaço, tá? Sistema tecnológico, a relação entre a ciência e a tecnologia, o papel da tecnologia científica, conceitos e tal. Então, esse é o conhecimento de ciência, tá? Do conteúdo em si. Mas eu também tenho que ter o conhecimento para a ciência, tá? Sobre ciência, que é a investigação científica. Como que acontece, né? Então, eu sei o conteúdo, mas eu tenho que ter esse conhecimento. Investigação científica. Dentro dessa investigação científica está lá a origem, objetivos, métodos, características. Eu tenho que compreender sobre explicação científicas, tá? Tipos, formatos, resultados. E dentro disso também, eu vou falar de contextos e situações, né? Como assim? Essa aplicação dessas competências, tá? Então, por exemplo, ele separa aqui, deixa eu só anotar aqui, porque é muita coisa. Ele fala assim, por exemplo, dentro de algumas áreas: saúde, recursos naturais, meio ambiente, fenômenos naturais, fronteiras da ciência e tecnologia, relacionado àquilo que eu coloquei para vocês. Depois eu coloco esse material, um resuminho escrito também no portal, tá? Então, por exemplo, dentro de que contexto? Vamos pegar, por exemplo, a saúde, tá? Falando de saúde. No contexto pessoal, esse contexto pessoal vai envolver o indivíduo, a família e seus grupos pessoais, aqueles mais próximos. Então, o que é importante dentro desse contexto, a saúde? Então, ele vai falar de manutenção da saúde, acidentes e nutrição. Então, é o autocuidado, cuidado com os próximos, tá? Quando eu falo do contexto social, ele já envolve a comunidade. Então, ele vai mais amplo. É o controle de doenças, né? Transmissão social, escolhas nutricionais, saúde da comunidade. E dentro do contexto global, a vida pelo mundo. Então, aí já dentro da saúde, o que eu vou estar falando? Vou estar falando de epidemias, de doenças infecciosas, tá? Vou pegar mais um exemplo. Recursos naturais. Se eu falar dentro do contexto pessoal, eu vou falar, por exemplo, do meu consumo pessoal de materiais e energia. Lá na minha casa, será que eu gasto bastante? Gasto pouco? Se eu falar dentro da comunidade, como que é a manutenção das populações humanas, da qualidade de vida, da segurança, da produção, distribuição de alimentos, suprimento de energia. E se for dentro de um contexto global, se são recursos renováveis, não renováveis, o crescimento da população, a influência dentro disso, tá? Uso sustentável e assim por diante, tá? As atitudes, elas também estão presentes no letramento científico, tá? O PISA, em 2006, que ela focou em ciências, ela fez sobre 3 áreas, 3 categorias de atitude, tá? O apoio à pesquisa científica, né? Se o aluno tem essa atitude de achar que é importante, se ele tem interesse em ciências, tá? E se esse indivíduo, ele tem responsabilidade em relação a recursos e meio ambiente. Eu estou falando aqui indivíduo, mas a PISA, ela reflete a avaliação de um país, né? Então, ela tem uma amostragem, ele pega alunos de escola pública e particular, e com essa seleção, ele tem
essa imagem do país sobre essas situações. Então, olha a importância, né, dessas formulações das nossas aulas, como é importante todo esse planejamento, tá? Aí, faço uma provocação para vocês, né? Até pensei em fazer no começo. Eu falei assim, não, eu vou fazer no final, porque como é um vídeo, vocês vão pensar um pouquinho, tá? Como que você explicaria? Pense nisso. Se imagine nessa situação. Você, estudante de biologia, como que você explicaria que pneus carecas são perigosos na chuva? Analise a sua resposta. Perceba se você usa termo científico, se você sabe, se você consegue responder essa pergunta baseado em evidências científicas, no que você aprendeu, tá? Uma outra pergunta assim que também faz a gente pensar. Como que um beijo pode transmitir a gripe, mas ele não transmite o HIV? Faça esse teste com vocês, tá? Essas duas perguntas, todos os alunos que saem do ensino médio deveriam saber, né, respondê-las com base em explicações científicas. Ele pode até não conhecer todos os termos, se confundir alguma coisa, né? Mas ele tem que dar uma explicação plausível e científica para isso. Vocês acham que todos conseguem? Vocês têm essa facilidade, né? E como que a gente vai melhorar isso? Tá lá das nossas aulas, né? A gente não pode focar só na transmissão de conteúdos, de informações. A gente tem que priorizar o desenvolvimento científico, tá? Não adianta, por exemplo, em biologia, eu só conheço as fórmulas, sei aplicar fórmulas de genética, mas eu não sei o que é um alimento transgênico, eu não sei decidir eu não sei decidir, olha a palavra, eu não sei decidir se ele é seguro na minha alimentação, se eu posso usá-lo ou não, tá? Então, eu tenho que incitar o meu aluno a investigar, analisar, propor hipóteses, não a decorar. E eu termino essa aula de hoje com uma afirmação do Paulo Freire, que ele diz o seguinte: é preciso ler o mundo, né? Eu tenho que saber ler o mundo, eu tenho que compreender. Não adianta eu saber como ele funciona, mas eu não sei interpretá-lo, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus.